Esperando o Mauro. Opa, agora sim, Mauro, já tá aqui, peraí, já vou te ver. Pronto, já mandei o convite pro Mauro, aguardando só o Mauro entrar. Ótimo. Opa, tudo bem? Eu tô vendo o teu Tudo. teclado. Por Boa que você noite, está boa vendo noite. meu teclado? Que era para ver eu. Agora Pronto, sim. agora sim. Boa noite, Boa tudo bem? noite. Tudo É, ótimo. tudo ótimo, tudo ótimo. Boa noite, Isso. Vivi. Saudade da Vivi. Vou marcar um dia para vir fazer uma live com você, Vivi. Boa noite. Vamos esperar um pouco as pessoas, né? Eu acho. Ainda são 7. Isso. Ainda, ainda Todos. são 7 horas ainda, né? É, são 7 horas. Vamos esperar as pessoas entrando, não é isso? Isso. Isso. Me perguntaram se você vai conseguir gravar. Vou. Eu estou conseguindo gravar. O que eu não consegui ainda é editar, porque como é que fala? É todo um trabalho para edição, né? E já são muitos vídeos, né? Mas agora eu estou vendo uma pessoa que vai fazer as edições. E aí eu quero subir no canal do YouTube e fazer mais divulgação. E de novo, Entendi. pronto. É. Eu fui tentar aumentar o som e ele. Deixa eu ver agora. Você me ouve bem? Te ouço super bem. Semana Ah, passada então. estava dando retorno no meu microfone, né? Agora eu acho que está Não. caminhando. Ele tá bem. É. Eu tinha que beber água engasgada, como sempre. Sincronicidade, tá vendo? Isso é sincronicidade. Tem a ver. Tem a ver, Tem. né? Hoje foi um dia bem corrido. Hoje a Zana voltou para o site, ela Eu está de vi, já falei com férias. ela. Já É, falei com ela. Ela é uma alegria. Ela alegra tudo. É uma maravilha. é. Ela Benê, impulsiona as coisas. Ela conecta os perdidos da vida com a gente, entre a gente perdido e as pessoas perdidas. Ela é ótima. que bom.
Que bom, que bom. Eu acho que a gente poderia começar, até mesmo em respeito para quem sabe que ia começar às 7, a gente começar de certa forma a falar, né? Para você, o Não seu era nome às é 8? Silas. Você anunciou às 8. Eu não sei às 19. Ah, 19? É, Ah, estou no ar. Olá, olá, agora essa sim. pessoa agora está vendo, né? Pronto. Isso. Acho que é importante eu falar. Eu sou a Thelma, né? Thelma Helena Ramos. Eu sou responsável pelo site Forças Místicas, que é um site que o slogan dele é um site esotérico terapêutico, né? Que é essa nossa proposta. O Benê está falando que estava marcado para as 19 horas mesmo. Perfeito, é 19 mesmo. Isso. É. Então, e é um site esotérico terapêutico e a gente tem um slogan também que o nosso trabalho é oferecer uma luz, né? A gente não está aqui com a proposta de oferecer soluções, mas de oferecer luzes, caminhos. E aí, diante disso, diante dessa nova perspectiva, vamos dizer assim, né, atual, não só da pandemia, mas eu acho que também as pessoas estão pedindo mais essa história do vídeo, né, do áudio. É uma forma mais direta de você falar, ainda mais que o nosso trabalho é praticamente todo virtual, né? Então, eu acho que os vídeos são uma forma de você estar mais próximo do seu público, né, do nosso público. E aí surgiu a ideia da gente fazer essas lives e fazer, como é que fala, em forma de programa. Então, esse daqui é um programa. Conversas com Forças Místicas, toda sexta-feira às 19 horas. Cada dia a gente está trazendo um parceiro amigo, um parceiro da casa. Hoje, o nosso parceiro é o Silas, mas que é o Mauro Gettner, né? Pronunciei certo, Mauro? E aí Perfeito, Mauro Gertner. Perfeito. eu queria que ele se apresentasse. E o tema que ele escolheu, porque o profissional que escolhe o tema. A gente até conversa alguma coisa, tipo, que seria interessante, mas eu deixo a critério do profissional escolher. Então, o tema que foi escolhido hoje foi, foi sincronicidade, coincidência ou ciência? Boa noite, Mauro. Boa noite. Então, só para me apresentar, eu sou Mauro Gertner, eu sou psicanalista e sanitarista, né, de profissão. É, e atuo também no Forças Místicas, como Silas Beta. Eu sou tarólogo, né? Trabalho com tarô mitológico e com baralho cigano. Especificamente faço isso, inclusive, a nível de atendimento psicanalítico, o que muitas pessoas talvez estranhem essa conjunção, mas essa conjunção nasceu exatamente por essa teoria da sincronicidade, que é uma teoria lançada por Jung. Então, Carl Gustav Jung vai nos falar da sincronicidade em 1929. Em 1929, ele estuda a sincronicidade, que na verdade não era um conceito novo. Ele só deu um nome a uma coisa que nós conhecemos. E ele só foi publicar o livro dele chamado Sincronicidade, que nós temos em português pela editora Vozes. Ele só foi publicado em 1950, com a parceria, ele foi escrito a quatro mãos. Que bacana. Ele, ele foi escrito a quatro mãos com Linus Pauling. Linus Pauling é o prêmio Nobel da Química, é o homem que nos falou para tomar vitamina C
para a gripe, e é o homem que coloca em questão, e tem a ver tudo com sincronicidade, ele fala aonde está o elétron. Eu não sei se todos aqui lembram-se do colegial, pelo menos quem fez o colegial Eu lembro, científico. tinha S2, P6, não é isso? Isso, então o spin positivo, As spin camadas negativo, energéticas. isso. O spin, quem falava de spin era Linus Pauling. E o Assim, Linus Pauling, ele falava de spin, ele dizia da dificuldade de que temos de encontrar o elétron. Porque o elétron, quando você olha para ele de frente, ele fica nas suas costas. Quando você se vira de costas, ele fica de novo nas suas costas. Ou seja, onde está o elétron? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso é uma loucura para a nossa física clássica, dizendo como é que pode um negócio estar em vários lugares ao mesmo tempo e não estar em lugar nenhum. Então, a sincronicidade tem um pouquinho a ver com tudo isso e com mais algumas coisas. Muitas pessoas estranham, por exemplo, o indivíduo ele quebra um pé, uma perna, e ele vai na sua sessão psicanalítica e o psicanalista fala: Nossa, você quebrou o seu pé? Você fala: eu caí, eu quebrei. Não, eu estou perguntando, por que você quebrou o seu pé? O cara fala: Porque eu caí. Ele fala: Não, você não está entendendo a minha pergunta. Se você quebrou o seu pé, é porque você assim o quis. E isso choca todas as pessoas, mas tem a ver com ciência e não tem a ver com coincidências. A gente fala: eu estava andando na rua e, de repente, sem querer, eu tropecei. Eu trupiquei. Não existe coincidência. Eu trupiquei porque eu queria trupicar em alguma pedra. Você fala: meu Deus, como é que isso é possível? Eu conscientemente não quero. Verdade, conscientemente você não quer. Mas inconscientemente provavelmente você quer. Então vamos lá começar a discorrer interessante, sobre... Hã? interessante, porque isso vem entender, por exemplo, às vezes a pessoa, ela tá para surgir alguma coisa do trabalho bacana, aí ela vai lá e fica doente, por exemplo. Ou ela vai lá Isso, e bate o carro, né? isso, exatamente. O Jung, ele costumava dizer, desculpa, ele tem uma das teorias dele que fala que nós fazemos aquilo que ele chama de projeções místicas. Você fala: nossa, que tem que ver o misticismo com isso. Ele fala: tem tudo a ver. Você acorda de mau humor, se você não está bem, você fala: não estou nada bem hoje o mundo está errado. Você vai lá, liga o seu carro não liga, porque ele está doente como você. Ele diz que você transfere para os objetos à sua volta a sua doença. Aquele dia que você acorda, que liga a batedeira, ela não funciona ou quebra, o prato cai da tua mão, você vai mexer num aparelho elétrico, você leva choque. Tudo isso é aquilo que ele chama de transferência mística. E tem a ver com sincronicidade. Então vamos compreender um pouquinho o que é essa sincronicidade maluca. É uma coisa Gente, quem assim. quiser fazer pergunta, pode ir fazendo, que eu vou passando Isso, no final, tranquilo, né? tranquilo. Por exemplo, quando um pastor de igreja evangélica diz para você: determina a sua vida, você tem que determinar para mudar a sua vida, ele não está falando uma coisa de que é mágica e nem só espiritualidade, ele está falando de ciência. Você fala: mas como é que se junta todas essas teorias? Então vamos lá. Para compreender tudo isso, nós temos que voltar um pouquinho lá para trás, o que a gente aprende desde o primário, do ginásio, né? E que tem a ver. E que, infelizmente, por causa de um homem que, apesar da gente gostar muito dele, chamado Aristóteles, um grande filósofo, ele fez uma coisa que atrapalha a nossa vida. Aristóteles simplesmente pegou o mundo e ele dividiu em pedacinhos. Ele foi o Jack extirpador ou esquartejador da ciência. Ele falou: a gente só consegue estudar ciência se a gente dividir em pedacinhos. Então vamos estudar matemática é matemática, filosofia é filosofia, química é química, e assim por diante. Quando a gente faz isso, a gente acaba não conseguindo ligar as coisas que a gente aprende. Ou senão a gente liga tudo errado. Hoje, por exemplo, eu vi uma grande besteira de um cara que eu quase que me assustei até. Ele dizer de que a vacina que está sendo desenvolvida, uma vacina
mRNA, que é uma verdade, ela usa RNA mensageiro e que por isso ela ia mudar o nosso DNA. Eu fiquei apavorado quando eu vi isso. Eu falei, meu Deus, se alguém consegue mudar o nosso DNA, nós estamos fritos, que nós vamos ser outros em 5 minutos. Vai ser lindo, né? Eu vou mudar cor de cabelo, vou mudar minha cara, tudo, quer dizer, é uma grande besteira. Ele juntou duas teorias, mas de uma forma errada, né? Então vamos tentar juntar as teorias de uma forma coerente. Olha lá. Quando o universo foi criado, o que a gente aprende da ciência? A gente aprende que o universo, quando foi criado, o que havia? Havia um conjunto de massa, uma massa amorfa, é um conjunto de energias. Você fala, mas energia, o que é energia? Olha, para você ter uma ideia, nós estamos conversando usando energia. Estamos passando, nesse momento, milhares de tipos de energias que estão cruzando o nosso corpo. Para você ter uma ideia, onda de rádio, ela nos atravessa. Você pergunta, como é que é possível isso? Eu não enxergo a onda de rádio, ela nos atravessa. A onda do celular, que está sendo transmitido, ela nos atravessa. O raio-x, que é emitido por algumas fontes, ela também nos atravessa. E você pergunta, mas eu não tenho nenhuma sensação. Não, mas se você pegar um raio, por exemplo, você for fazer uma radioterapia, ele vai pegar um raio, te jogar lá dentro e você vai sentir queimar, e queimar muito. Mas é uma energia. E a pergunta é, o que tem ela a ver com a matéria? Ela tem tudo a ver. Se a gente lembrar da física lá atrás, da lei do Lavoisier, do famoso Lavoisier, que diz de que aquela lei da conservação da matéria, a gente vai lembrar aí do Einstein, que tanto falou aquele E igual mc ao quadrado. Ele está falando a energia e a matéria são a mesma coisa, mas são como se fossem estados diferentes. É como se eu pegasse a água e o gelo. A água e o gelo é a mesma coisa. Sim. Só que o gelo está no estado sólido, a água está no estado líquido e as nuvens estão no estado gasoso. Da mesma forma, a nossa matéria, nós fisicamente tudo, somos matéria, mas ao mesmo tempo podemos nos transformar de energia. E nosso corpo irradia energia. Que energia é essa? Nós irradiamos calor. O calor é uma energia. Mas ele, na verdade, eu posso pegar o calor e condensar e transformar em matéria. Ou eu posso pegar a matéria, elevar a altas temperaturas, desmanchar, fazer uma nuvem de fumaça, como na cremação, e essa nuvem de fumaça é energia que está sendo jogada para cima. Ainda a fumaça ainda não, ainda é matéria. Mas a energia vai junto, né? Então, o que a gente está falando é de que matéria e energia são a mesma coisa, são estados diferentes de uma mesma coisa. Então, quando o mundo foi criado, tanto pela ciência quanto pela religião, e daí vocês vão achar uma coisa esquisitíssima, a religião, a Bíblia judaico-cristã, ela não está enganada quando fala de que houve a criação a partir de um certo processo. É o mesmo processo que a ciência fala em outras palavras. Tanto uma quanto outra diz que no começo não havia um começo. Mas, em todo caso, se houvesse, ele teria o quê? Havia uma massa amorfa em que ela foi condensada. Se você ler a Bíblia, você vê lá de que as nuvens, tudo condensava, que eram as energias vão sendo baixadas a temperatura delas, as frequências, e elas vão sendo transformadas em matéria, pouco a pouco. E essa transformação acontece o tempo inteiro no universo. O nosso universo, segundo a física clássica, né, e a física moderna, ele tem uma quantidade de massa fixa. Nós sabemos quanto tem de massa no nosso universo. Todo mundo fala assim, mas o universo é infinito. Não, o universo é finito em massa. Ele é infinito em dimensão. E daí nós vamos esbarrar numa coisa maluca chamada tempo e espaço. Tempo e espaço são conceitos humanos, são criados pela nossa consciência e eles, em verdade, eles não existem, porque o tempo ele varia. Se você fechar os olhos e falar, vamos ficar 1 minuto em silêncio, todo mundo fala, nossa, que minuto chato, agora a gente tem que fazer 1 minuto de silêncio. Demora 2 horas. E, de repente, você está escrevendo uma coisa, alguém fala, vamos embora que você vai perder o filme,
Putz, já perdeu em 2 segundos. Você fala, como é que é possível isso? O tempo ele varia conforme a nossa consciência. E da mesma forma o espaço. Por quê? Porque o espaço depende do tempo. Tanto que na física newtoniana, quando a gente aprende na escola, a gente aprende deslocamento e tempo e espaço. Então a gente aprende quanto tempo leva para um móvel andar 100 metros, né, a uma velocidade de 10 metros por segundo. Quando a gente faz isso, a gente está relacionando duas medidas. E é interessante porque o tempo na física só existe se eu relacionar ele com o espaço. E o espaço só existe porque o tempo é relacionado a ele. Você fala, que coisa maluca. É uma Ô, coisa maluca. ô Silas, deixa eu fazer uma pergunta já, então. Então, isso daí tem a ver o porquê que na leitura do tarô é complicado a questão de tempo? Sim, porque o tempo, em primeiro lugar, o que é um tempo para a gente, de verdade? O Jung mesmo definiu de que a linha do tempo para nós é algo que é criado por nós. Na verdade, presente, passado e futuro misturam-se na nossa vida. Você fala, nossa, que horror, como assim? Nós convivemos com as 3 dimensões. Isso significa de quê? Para saber o que é passado, significa aquilo que eu já tive consciência. Então, vamos dar um exemplo. Uma árvore está pegando fogo agora na África. Isso é uma verdade para você? Não. Por que ela não é verdade? Porque você não tem consciência dessa árvore pegando fogo. Logo, essa árvore pegando fogo não existe para você. Ela não é uma realidade. Ela é uma atualidade, nós falamos. Mas para ela ser realidade, você precisa estar olhando para ela. Quando você olhar para ela, fala: nossa, a árvore está pegando fogo. Eu falei: tá, está. Eu estou usando presente, contínuo. Está agora, nesse momento. Eu estou tomando consciência e isso então passa a ser uma realidade para mim. Daqui 2 minutos, eu vou falar: nossa, a árvore pegou fogo. Significa que ela está no passado, porque eu já tive consciência dessa árvore pegar fogo. E o que vai ser o futuro? O futuro vai ser: eu estou numa estrada, chegando próximo dessa árvore, e daí eu vou falar assim: nossa, eu vou então uma hora, eu não sei ainda, mas eu vou me deparar com essa árvore, e daí ela vai virar uma realidade para mim. E a partir de então, ela passa a ser o meu futuro passa a ser o meu presente. Então, o que existe para nós? A única coisa que existe para nós é sempre o presente, o agora, o já. O que foi o passado, ele já foi. Ele não existe mais. Ele era. Então, é uma das coisas até que eu falo no tarô. Muita mulher fala assim: ah, será que meu marido volta para mim? Olha, ele já foi, já era, é passado. Você está no presente. Ele deve estar em outra. Existem milhões de caminhos de probabilidades e de possibilidades à sua frente e na frente dele. A possibilidade de vocês se cruzarem novamente, ela pode ser nula, ela pode ser alta ou baixa, dependendo de vários fatores. Mas não significa que sempre você vai ter uma volta, porque o passado não volta. Aquilo que foi feito, não há como mudar. E o futuro, você sabe de que você constrói. Todo mundo fala assim: ah, eu vou planejar. Ótimo, isso é construir futuro. O ano que vem, eu vou começar agora a juntar um dinheirinho e eu vou, se Deus quiser, daqui 10 meses eu vou comprar um carro. Olha como você construiu o seu futuro. Esse futuro, na verdade, é o resultado de uma ação presente. É o agora, 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 até que aquilo que seria futuro virou agora. Daí você fala: ah, era o futuro, mas não é mais. Parece um Entendi. pouco complicado o que eu estou falando, mas significa o seguinte: nós temos o hábito de viver ou no passado ou ficar pensando num futuro, e muitas vezes um futuro sem mexer no nosso presente, quando a única coisa que está nas nossas mãos é o nosso agora, é o nosso Então, já. é, enquanto responsável por um site esotérico, diariamente.
eu encontro com clientes que elas querem como é que fala? Saber do futuro. Elas não querem Sim, do mas o futuro. Então, olha que legal. Então, o futuro tem a ver, nós voltamos de novo à sincronicidade. Então, eu falei tudo isso simplesmente para explicar de que, em primeiro lugar, matéria e energia é a mesma coisa. A única coisa são coisas diferentes, estados diferentes. Significa de que a energia que sai da minha mão é uma energia que vem do meu sistema nervoso. E ela sai. Você pode pegar o efeito Kirlian, famoso, que existe uma máquina em que você põe e você vê a aura humana. A aura humana é energia emitida por você. Você fala, mas como assim? É matéria? É. E a chora, é matéria. Então fala, não. E o espírito? O espírito não. O espírito não é matéria. Ele é só energia. Mas a alma é matéria. Tanto é matéria de que você depende da alma para você ouvir, cheirar, sentir o paladar, enxergar as coisas, imaginar e pensar. Você fala, como assim? Porque todo mundo tem a impressão de que a memória fica aqui, na área frontal. Os psicólogos falam muito isso, aqui é a região da memória. Ela é a região da memória, mas não significa que é onde está armazenado tudo. Você imagina você armazenar aqui bilhões de informações que a gente armazena. Ela está aqui, ó, em algum lugar, que é a nossa nuvem. Então, a invenção da nuvem na informática, vocês podem sempre observar a informática. Ela obedece às mesmas leis do nosso comportamento psíquico. Então, é assim, a forma de pensar lógica da informática é a nossa lógica consciente. O armazenamento que a gente faz, a forma, é a mesma algoritmo, usa um indexador, tudo isso a nossa mente usa. Ela faz do mesmo jeito. E a nossa memória está nas nuvens que está por nossa volta. Sim. Ok? Ok. Então vamos lá. Eu acho que você tinha uma pergunta, mas eu vou, acho que, quer ver, talvez eu vá te responder. Não, eu ia só complementar que, é, é, como educadora, a gente ouve muito falar sobre Vygotsky. E eu tomei um susto uma vez que uma moça estava fazendo um mestrado, em ciência da computação e ela estava fundamentando o trabalho dela no Vygotsky. Olha que interessante. Perfeito, Você está trabalhando em cima, perfeito. e você está falando justamente porque o Vygotsky era um psicólogo, né? Então, Isso, educador russo que trabalhou muito sobre o sistema do pensamento humano, né? E você está falando justamente isso, como que funciona, né? E isso. exatamente. Então, vou voltar, deixar voltar então um pouquinho para a gente poder ligar as coisas e não ficar umas coisas jogadas muito malucas. Quando eu falei de que o universo ele era um monte de massa, energia, blá, 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 e ele foi criado, houve um momento que a Bíblia fala, que foi o sexto dia, em que Deus olhou e falou, está tudo pronto, né? Está tudo bonito, eu adorei, vou descansar. A partir daí, ele diz de que ninguém mais vai incluir ou retirar nada desse universo. Você falou, ué, como é que é isso? Então, o que ele falou, olha que engraçado, o que está escrito na Bíblia, é a lei da conservação da matéria. Ele diz de que no universo nada se cria, nada se retira, apenas se transforma. Tanto a Bíblia quanto a ciência te fala a mesma coisa. Houve um momento em que Deus, ou seja o que for, fez haja luz, aquilo fez, transformou em matéria e pumba, acabou. Tudo está pronto. Eu não tenho como incluir nada no universo e nem retirar dele. Você falou, e as minhas ideias novas? Então, eu sinto informar, mas todas as suas ideias já existiram. E elas existem. E a minha vida? A tua vida sempre existiu. Mas por que ela não é do jeito que eu quero? Acontecem fatalidades, acontecem mortes súbitas, etc. e tal. Acontece por causa da sincronicidade. Você fala, opa, voltamos de novo à a mesma massa, né, que nós falamos no começo. Na verdade, o que eu estou dizendo para você é de que todas as probabilidades de tudo que existe aí no universo, ela já existe.
É uma grande loucura. Significa assim, quando eu saio de casa, eu posso não saber para onde eu vou, mas todos os caminhos que eu poderia percorrer estão existindo ao mesmo tempo nas dimensões. Porque se não for assim, eu estou inventando, incluindo uma nova massa ou uma nova energia no universo. E isso é totalmente incongruente, tanto com a religião, tanto com a ciência e com tudo que nós conhecemos. Então significa de que o que eu faço o tempo inteiro são opções. E essas opções... Vem muitas confusões, tipo, uma folha que caiu porque Deus quis. Essas frases que tem. Eu falo, mas Não, gente, ela cai. Ela caiu por causa da gravidade, só que já estava previsto que a folha cai na gravidade. É só isso. Uma coisa que é difícil a gente entender é que já estava previsto. Ou seja, existe a previsão de que a árvore cresce, de que os frutos nascem, tudo isso é previsto. Você fala assim, será que esse fruto vai ficar podre? Existe a previsão dele ficar podre, não ficar podre, entendeu? E isso são opções que a natureza vai usando. Por isso que existe a diversidade de espécies e existe a adaptação das espécies. E é por isso que os nossos vírus vivem mudando. Porque senão eles seriam fixos, nada aconteceria diferente. Eles vivem se adaptando, porque existem milhões de probabilidades, milhões de caminhos. Se a gente fosse enxergar todos os caminhos a cada passo que a gente dá, a gente teria medo de dar o passo à frente. Porque você seria como um xadrez. Se eu mover uma peça, eu sei que lá para frente vai acontecer alguma coisa. Então, aqueles filmes que falam disso, eles não estão enganados. Eles estão falando da sincronicidade. Eu tenho que ser síncrono com o universo. Por quê? Tudo que eu fizer no universo vai depender do meu livre-arbítrio. Então, a única coisa que nós temos diferente de que é totalmente mutável é o nosso livre-arbítrio, porque ele é que nos dirige. Nós escolhemos o nosso destino, nós escolhemos o nosso caminho, nós escolhemos aonde queremos ir, parar, namorar, beijar, não beijar, né? Fazer sexo, não fazer sexo, reproduzir com tal pessoa ou não. Tudo isso são coisas que já estão previstas e que nós fazemos a escolha. Tanto que as melhores, por exemplo, a natureza já tem um sistema de aborto quando as nossas escolhas não são coerentes. Se você realmente tentar procriar e o feto ele vai ter um problema, a natureza sabe que ele vai ter um problema, ele espontaneamente é abortado. As mulheres sofrem muitos abortos diários, né, principalmente as casadas, que não usam pílula, porque microabortos. O que são esses microabortos? Nem todo ovo vai para frente. Você vê da galinha, nem todo ovo vai para frente também. Ele pode ser comido pela gente, por uma cobra, e assim por diante. Então, quer dizer, existem probabilidades de acontecer. Quando alguém fala assim, ó, existe uma probabilidade, uma chance de você, nessa cirurgia, de 20% de você poder morrer. Você fala, nossa, e agora? O que significa isso? Significa de que existem 100 caminhos, e dos quais 20 te matam. E que você tem que optar pelos 80 que não te matam. Você, seu médico, a equipe toda, todo mundo vai ter que optar pelos bons caminhos. Porque se um caminho estiver errado, acabou. Se você pega uma infecção, você morre. Se você, entendeu? Assim que funciona o universo. Então, a sincronicidade é um mecanismo de que o Jung ele coloca isso em papel de uma forma brilhante. O livro é curtíssimo. Comprem, da editora Vozes, vale a pena ler. Ele fez experiências. Então, por exemplo, uma das experiências que ele fez, ele e o Linus Pauling, foi com jogar dados. A pergunta é, quando eu jogo dados, é o acaso que dá o número? A resposta dele é não. Eu influencio no resultado. Então, quando eu vou jogar o tarô, quem está influenciando o resultado é quem é a pessoa que está sendo, que está querendo a consulta. Ela está influenciando o tarô. Ela, de forma normal, sincrônica, ela vai passar tudo aquilo que está no inconsciente dela para essas cartas que estão à frente. E se não fossem cartas, poderiam ser runas. Poderia ser
aquilo de que eu esqueci o nome daquilo, de jogo de búzios. Ela vai jogar para os búzios. Ou ela vai dizer isso para um psicanalista. Por exemplo, o que o psicanalista ouve do paciente? Vocês vão achar graça. Nós ouvimos o que o paciente não nos fala. Você fala, como assim? Nós ouvimos uma intuição do que ele está falando, pensando. O que eu sinto dentro de mim é que eu sei o que está acontecendo com ele. Você fala, nossa, mas isso não é ciência. Não, é pura ciência. Sincronicidade. Significa de que eu me coloco numa postura, que todo mundo reclama da postura de um psicólogo, de um psicanalista, de ficar naquela postura meio esquisita, mas é uma postura de receptividade. Ele precisa ficar receptivo. Ao quê? Há uma energia que vem. A fala é uma energia. Você não pega a fala. Ela é matéria? Ela não é matéria porque ela está sendo, né, solta. Mas elas são sons emitidos através de uma energia que está emitindo. E ela está, na verdade, levando para você algo que vem lá de dentro. É uma energia que está sendo colocada. Tanto que tudo que você fala acontece. Sim. E não é pelo só falar, só o mover dos elétrons do ar, que é como acontece a fala. Na verdade, ele tem a ver com a energia que você está carregando nessas suas palavras. Quando você diz a um filho pequeno, você é muito burro, ele vai ser burro. Você está jogando essa energia. E você fala assim, mas isso não é ciência, é total ciência e sincronicidade. Eu estou me tornando síncrono a esse estado de chamar de burrice. Entendi. Por Você isso está que tem pessoas de confirmando que na vida tudo dá certo. Eu não sei se ela está aí hoje, a minha querida Marta, mas eu tenho uma psicanalista que foi minha aluna, e ela, quando ela me liga, ela diz, você está ótimo, porque eu estou muito ótima e estou maravilhosamente bem. E ainda ela brinca, ela fala, estou rica e feliz. Na verdade, não é que ela está rica em termos só financeiros. Ela diz, eu estou nesse estado. E ela sempre está nesse estado. Ela me traz, quando ela liga, uma alegria maravilhosa. Então, isso é sincronicidade, porque ela se mantém o tempo inteiro íntegra. Ela não deixa de que nenhum tipo de influência estranha possa desviar a vida dela. Então, quando eu vou para o tarô, eu, na verdade, eu tenho que uma entender... pergunta aqui. E na Fale, loteria, é o mesmo? é o mesmo. Buena está A Beni está perguntando. perguntando, é a mesma coisa. Você fala, nossa, mas que sincronicidade maluca é essa? É uma coisa que a gente não consegue, às vezes, explicar, mas ela tem a ver, é uma sincronicidade. Porque a probabilidade todos nós temos de ganhar é a mesma. O que nós conseguimos é estar síncronos nesse momento com o resultado. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, vai dar tudo certo na minha vida, vai dar certo, eu vou conseguir esse emprego, eu vou conseguir, e de repente o outro que é ótimo, excelente, não consegue emprego. Você fala, por que ele não conseguiu, consegui eu? Sim. Por que de repente você vê um prédio cai e uma pessoa só sobrevive? Ou como aconteceu 2 casos que estão registrados, um em 1961 e outro em 1962. Que é 2 mulheres dentro de um avião a 11 mil metros de altura, o avião explode e as 2 chegam ao chão vivas. Só elas sobreviveram. Uma na América do Sul e uma outra na Europa. E elas passam a vida inteira se perguntando por que é que eu sobrevivi. Sim. E ela tinha tudo para não sobreviver. Sim. E uma delas, inclusive, trabalha com sincronicidade, que é essa da América do Sul. Ela é uma filha de alemães que nasceu no Peru e ela estava com a mãe dela num voo do Peru para um lugar na selva amazônica, do lado do Peru ainda, quando o avião dela caiu, ele rachou no meio e ela foi jogada com a poltrona dela para o chão. Ela sobreviveu e os outros 90 passageiros não sobreviveram, nem a mãe dela, que estava com ela ao lado dela. E que foi encontrada quase que um mês depois, no meio da selva. Sim.
E a mesma coisa com a aeromoça de uma companhia finlandesa, norueguesa, eu acho, em que caiu o avião e só ela sobreviveu. Estava na Tchecoslováquia, se não me engano. Ela passou anos, chegou a ser muito famosa. Aquilo acabou com a vida dela, porque ela chegou ao fim, ela se matou, porque ela não aguentou saber que só ela podia estar viva. Então, o que explica isso é a sincronicidade. Então, do mesmo jeito que eu falo, quando eu misturo bicarbonato de sódio com a água, forma uma reação química. É a mesma coisa que eu pegasse duas energias também, não importa, são dois polos, polo positivo, polo negativo, eles se juntam. As ligações são fracas, as energias químicas são tão fracas que nós conseguimos transformar. Nós comemos alimentos, se dissolvem. Ele quebra as energias que estão unindo os elétrons, né? E as moléculas, e a partir daí nós compomos no nosso corpo outras substâncias que nós precisamos. Nós pegamos de carne, nós transformamos, sei lá, rins, veias, olhos, porque nós também estamos o tempo inteiro trocando. Para vocês terem uma ideia, a cada 7 anos, você já não é você mesmo. A coisa mais maluca do mundo é que nenhum único elétron do seu corpo, é o mesmo. E, no entanto, você se enxerga o tempo inteiro como sendo a mesma pessoa. Mas você foi trocada inteirinha. E o que responde a isso? Sincronicidade. Tudo está síncrono. É como se eu tivesse, por exemplo, tentando correr numa corrida de cavalos e, de repente, o meu cavalo está lá para trás. De repente, eu pego o galope e acerto o ritmo do galope com o que está do lado direito. Tchum, 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 tchum. Daí nós dois vamos juntinhos até o final. Isso é sincronicidade. Isso é você se colocar e estar síncrono. Então, podemos ter o lado negativo e o positivo juntos? Sim. Sim, por exemplo, Freud nos diz que nós nascemos com 2 pulsões ao mesmo tempo. Sim. Uma chamada pulsão de vida, que ele chamou no começo, que mais para frente, ele chamou de pulsão sexual ou libido. E a outra, que nasce juntinha, enrolada nela, chamada de pulsão de morte ou Thanatos. Uma nos impulsiona para frente, a outra nos breca. Sim. Então é nossa opção sermos brecados de alguma coisa ou nos adiantarmos. Então não significa que nós vamos conseguir tudo na Terra, não, mas significa que tudo que nós conseguimos são opções nossas, dentro dos limites que a vida nos oferece. Não significa que você nasce pobre e você fala, vou conquistar, vou virar rico amanhã. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque não depende só de você. Depende de todas as opções de todas as pessoas à sua volta. Mas o importante é que você tem que manter as suas opções. Então, quando você vem ao tarô, você vem exatamente munida de que energia? Da energia síncrona. É ela que você transmite para mim quando eu jogo tarô. Então, quando eu apanho uma carta de tarô, eu tenho certeza que é a carta que você quer. Se você não estiver na minha frente e escolhendo essa carta, eu te garanto, e eu posso até te jurar, que se eu colocar o baralho para você e falar para você, tire agora, depois que eu fizer a leitura para você, você vai tirar a mesma carta. E são 256 cartas. Então, é muito difícil dizer que é coincidência. Então, coincidência não é algo, como é que fala? Aleatório. É algo científico. Espera que alguém perguntou. Desculpe, eu não estou vendo aqui pequenininho. Seria o mesmo que nossa índole? Sim, a índole é uma questão também de opção. Porque a índole é construída. Você não nasce com índole boa ou índole má. Você constrói sua índole. E índole é uma questão de opção. A nossa essência divina, né? Isso. Nós somos todos bons, em essência. Só que nós temos a capacidade de sermos muito maus. Sim. O Freud diz que quando uma criança nasce, ela nasce com a pulsão de vida,
e a de morte. E ela nasce junto com uma pulsão chamada agressiva. Então, uma criança, ao mesmo tempo, ela sente o maior prazer de tomar o leite do seio da mãe dela, mas ela também sabe punir o outro seio, esmurrando ele, sendo agressiva com outro seio. Ou se recusando ou mordendo o seio. Então, nós temos as duas pulsões. É como você falou aqui, boa ou ruim. Esse conceito de bom ou ruim é um conceito consciente, nosso, da sociedade, criado por nós. Para o nosso inconsciente não existe bom, não existe ruim. Né? A morte é boa ou ruim? Não sei. A morte, ela é um evento que existe. Para o nosso inconsciente, se for necessário ele ter que te matar porque a tua vida não leva a lugar nenhum, ele pode te ajudar a você se morrer. Ele pode te ajudar a criar um câncer mortífero. Que é uma Ah, forma, que é uma forma silenciosa de suicídio. sim, sim. A Beneta está falando que não nascemos com isso, então. Não Com o acredito. quê? Não, Com índole? Não. Não, Benê. é. A índole, ela não é nata. A índole, segundo todas as teorias, tanto psicológicas quanto psicanalíticas, elas dizem que a índole é construída. E aí a importância do meio, né? Porque Exatamente. se aquele bebezinho que você estava falando, né, Silas, se ele já tem, ele tem essa questão da agressividade, por exemplo, e ele está, como é que fala, num ambiente que vai favorecer isso, ele vai ser reprimido, que ele, todas essas questões, então aquilo só vai aumentando aquela carga de agressividade, de frustração, Não, tem que tomar Isso. cuidado com a frustração, porque a frustração a gente está num momento que as pessoas não podem ser frustradas, né? Que eu estou achando horrível isso. É Não, e muito louco precisam esse ser. mundo, né? É. As pessoas precisam ser frustradas. A frustração, ela é boa para o ser humano, vamos dizer assim, né? Porque ela é a nossa ferramenta de autocontrole para que nós não sejamos ou egoístas demais, ou nos vangloriarmos demais, sermos muito, vamos chamar, orgulhosos dos nossos feitos, né? Sermos muito confiantes ao ponto igual a carta do louco está livremente ali para cair no abismo, ele está pronto para cair no abismo, se não for o cachorrinho lá do Marcelê, do Tarot de Marcela, que segura as vestes do mendigo roto, né, o louco, andando, ele vai cair no abismo. Então, é o Sim. nosso cachorrinho. A Exatamente o que você está bebê, falando. A frustração é o nosso cachorrinho. é o cachorrinho. A Beneta tá falando que tem Tem bebê bebê agressivo. agressivo? Claro, todos os bebês são agressivos ou amorosos. E depende da situação e do ambiente. Se ele for criado num ambiente agressivo, ele vai desenvolver agressividade, que é onde ele vai se harmonizar. Então, tudo na vida tem a ver com harmonização. Eu vou só fazer um comentário. Você já deve ter ouvido falar da Françoise Doutor, né? E a Doutor era uma psiquiatra francesa maravilhosa, que estudou muito sobre criança, falou muito sobre criança. E tem um caso dela que ela conta num dos livros dela, que ela conta que tinha um bebezinho, e a mãe estava enferma, estava no hospital, né? E esse bebezinho, com toda a morosidade do pai, da avó, da tia, se negava a se alimentar. A mãe tá lá, não podia alimentá-lo porque a mãe estava enferma. E aí não se sabia mais o que fazer. Liga, aí alguém falou, liga para a doutora, para madame doutor. Aí ligo para doutor, tal, tal, aí o doutor vai ver o bebezinho, o que tem esse bebê? Que tá todo cheio de amor e não tá querendo se alimentar, né? Se negando a se alimentar. Aí o doutor vira e fala: pega uma roupa da mãe que tem o cheiro da mãe. Aí adotou, colocou no pescoço dessa criança e tal, e aí colocou a mamadeira, aí ela tomou. Então, olha que interessante. Quer É dizer bem que isso. é isso, né? Aquele bebê, aquele sujeito ali, aquele bebezinho, estava se negando a comer.
porque não era mãe. Ele já estava se sentindo, entre aspas, talvez rejeitado, Rejeitado. assim, né? Quando trouxe a roupa com o cheirinho da mãe, disfarçou para ele, aí ele se alimentou. Então, assim, é uma história bem isso mesmo. O ser humano, ele é muito ímpar, Então, né? eu vou até citar uma coisa. Então, muita gente quando fala, ah, mas é karma. O que que é o karma? São opções que nós fizemos na vida. E o pessoal fala, ah, aqui você faz, aqui você paga. Ou, né? Realmente, é a lei da sincronicidade, é a lei química. Sim. A lei da química, o que você faz, ou da física, melhor dizendo, se você dá um murro na parede, a parede te responde, segundo a física, com igual intensidade. Significa que É, você vai quebrar teu dedo, porque tua mão, porque a parede vai te responder com a mesma força que você está dando nela. E assim é sim, a lei da vida. A vida é sim, assim. sim. E aí eu tô falando, você está falando do que a vida responde para você, eu tô lembrando da doação. Hoje eu mando para as pessoas, eu escrevo uma mensagem diária nos nossos stories, né? No Instagram, no Face e tal. E essa mensagem é da Ellie Cade, que é uma pessoa, era uma desperta, uma iniciada, foi uma das Isso. fundadoras de Finn Hordes na Escócia, né? Então ela tem no livrinho dela é Abrindo Portas Interiores, o livrinho. E cada dia tem a mensagem. A mensagem de hoje fala sobre doação. E ela falava justamente disso. Quanto mais eu dou, mais a vida me retribui. Mais é uma, Sim. né? É claro, é Então, bem isso. Você tem um copo cheio de água. Se você não esvaziar esse copo, dá esse copo para alguém, você não vai receber mais água. Onde é que vai caber mais água? Você tem um padrão limitado ali de, né, de recepção. Se você não conseguir devolver e entregar-se, você não recebe. É bem isso, né? sim, é Então, isso. quando a gente fala de sincronicidade, estamos falando de ciência. E quando eu falo na rua, se eu falo assim, ah, eu levei um tropicão, a pergunta que a gente tem que fazer é por que que eu quis tropicar? E não porque eu levei o tropicão. Entendeu? E é uma pergunta que o psicanalista sabe fazer. Mas, e talvez ele tenha que ensinar um pouquinho e passar para as pessoas essa pergunta. A pergunta fala assim, ai, meu marido me abandonou. Opa, ele te abandonou por quê? Ah, porque ele encontrou outra mulher, porque ele é um cara ruim. Será que foi só por isso? E qual a sua participação nessa história? Você tem que parar e pensar na sua participação, né? Ah, Então, daí é que talvez o tarô também te ajude a você compreender quem é você melhor lá dentro. isso, legal. Então, o tarô, ele pode te trazer essa ajuda. Pela sincronicidade, eu consigo descobrir quem eu sou. É uma autodescoberta. Você já fala assim, ah, mas eu já não sei quem eu sou, vivo comigo há 60 e poucos anos. E daí? Mas cada dia você vai se descobrir, porque você é um poço sem fundo de coisas. Sim, Eu mesmo, eu tiro o tarô várias vezes também, para mim, não para pensar em futuro, e para pensar em quem eu sou, o que eu estou, em que momento eu estou, por que que alguma coisa acontece. Eu, por exemplo, tenho o hábito, hoje em dia, as pessoas acham muita graça comigo, quando algo acontece, quando eu brigo, quando discuto ou alguma coisa, eu paro. Eu não vou avante, eu paro e falo assim, opa, peraí, o que aconteceu? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Hoje eu entrei num grupo de WhatsApp e eu estava tendo uma reflexão sobre um assunto. Um assunto que, para mim, era uma coisa importante. Eu falei, puxa, será que não tem outras pessoas que estão com a mesma preocupação? Eu expus a minha preocupação para esse grupo. Eu falei, o que, que vocês acham? Vocês não acham que a gente teria que mudar as palavras do livro, mudar o linguajar? Nossa, gente, eles estão discutindo até agora. Eu estou até rindo, porque eu estou em frente à tela do meu computador. E isso começou, eram 2 horas da tarde. A discussão não parou. E eu estou fora. E eu falo, meu Deus, por que será que fui eu que fui cogitar essa história? Porque tinha, assim, era um problema que eu estava sentindo. E eles estão me ajudando a ver todas as faces possíveis, pelo menos as que ao meu redor, da moeda de que eu estou jogando. Que eu estou dizendo, meu Deus, eu estou achando uma coisa, será que eu estou certo? E eu estou vendo de que eu posso estar certo e errado. E os argumentos são maravilhosos. E se você fizer isso sempre, você vai ver que você nunca tem razão e você sempre tem razão. E que, na verdade, é uma questão de escolha, de opção o tempo inteiro.
calculadas. E você vai perguntar quem é que calcula isso? Por incrível que pareça, somos nós mesmos. Ah, quer dizer então que a mulher brigou comigo porque eu pedi para que ela brigue? Não, você teve motivos para isso. Mesmo que for motivos positivos e que ela não gostou, você afetou alguma coisa na área dela de que ela não gostou. Ou você, por exemplo, um homem se vira para uma mulher e fala, ela fala assim, e aí, meu amor, você gostou do meu vestido? Você fala, não te deixa tão gorda. Acabou. Você quer o quê? Que o cara, que ela te trate como? Você indiretamente chamou ela de gorda, chamou ela dizendo o seu conceito dela e disse, olha, esse vestido te deixou bonitinha. Então você arrasou com ela, então você vai levar mesmo. Depois você fala, eu não fiz nada, eu ainda falei que o vestido é bonito. Olha só, eu ainda falei que o vestido é bonito. Mas você entende? Então, essas coincidências que a gente acha na vida, na verdade, tem sempre uma fonte, e essa fonte tem que ser buscada. Então, o segredo é buscar o que está acontecendo. E quando você for para o tarô, vai para o tarô com braços abertos mesmo, no sentido de falar, eu vou ouvir um monte de coisa que talvez não é o que eu queira ouvir. Eu vou ouvir dizendo de que eu fui uma mulher péssima e que por isso que meu marido me abandonou, que eu era um saco para ele. De que eu ficava o tempo inteiro na orelha dele. E agora ele encontrou uma mulher, ele está feliz? Muito. As cartas mostram que ele está muito feliz. Mas ele não vai brigar com ela? Não. E a pessoa vai dizer, por que comigo ele brigava? Porque a outra não é chata, e você é, meu Deus. Então, essas coisas que a gente tem que enxergar. Então, o tarô não é mágico. O tarô, também, quando nos informa, o tarô, as runas, né? Tudo isso, eles não são magia. Sim. Eles são, na verdade, a ciência mostrando para nós onde estão os nossos erros e vicissitudes. Eu acho que eu já te falei uma vez uma frase que está num dos livros do Shakespeare. Eu já te contei essa frase? Não sei. Eu acho que não. Ele está nas Alegres Comadres de Windsor. O Shakespeare diz assim, é o Hamlet que fala. Ele diz assim, Hamlet? Não, desculpe. Não, eu esqueci o nome. Ele diz assim, ele vê um caso que a pessoa está reclamando da vida, né? Ele fala, que admirável escapatória do homem devasso culpar por sua lascívia uma única estrela. Não está em nós, em nossas estrelas, mas sim em nós mesmos a culpa de sermos inferiores. Então, o Shakespeare diz que a maior parte das pessoas fala assim, e ele começa a frase dizendo: cada vez que a nossa sorte adoece, por males causados por nós mesmos, pelas nossas vicissitudes e erros do passado, nós culpamos o céu, a lua e as estrelas pelos nossos fracassos, como se fôramos vilões por necessidade, velhacos, assassinos e ladrões por conjunção das esferas celestes. Daí que ele completa. Não está nas esferas celestes, né, a culpa de sermos inferiores, está em nós mesmos. Então, tudo bem, a astrologia nos mostra caminhos, a astrologia nos mostra quem somos e quais são os nossos defeitos, porque nós somos poços de defeitos. E nós vamos cometer milhões de erros, porque nós viemos nessa vida para errar. Vamos ver se o Silas entra para a gente encerrar. O Mauro, né, Mauro? Pronto.
Me cortaram no Shakespeare. E eu fiquei tão maravilhada e não me dei conta do horário, né? Que é um... aqui. Então, Pronto. e aí eu não me dei conta de ficar olhando para o horário, pronto, aí passou. E na realidade, ele não fechou com 1 hora, ele fechou com 58, ele caiu. Não era nem Porque uma nós hora. entramos alguns. Não, porque nós entramos 2 minutinhos antes, foi isso. Ah, sim, pode ser. Ele deu 1 hora Bom, mesmo, exato. Enfim, a mensagem era essa, né? A mensagem era do que é a sincronicidade, onde buscar em termos de livro, né? E ela é baseada em que teorias? As teorias são aquelas teorias todas que nós já conhecemos, só que nós nunca ligamos as coisas, né? Porque a até nossa cultura faz com que a gente... você, no começo, você estava falando que o Jung começa a escrever sobre sincronicidade muito cedo, né? E só muito tarde que ele vai conseguir concluir, porque realmente é uma, é algo que demandou dele muita energia, muito estudo, né? Pois é, e outro esse conceito do Jung, por exemplo, uma coisa que eu nem cheguei a abordar, né, na live, foi a história de encarnações passadas. Para o Jung tinha uma formação cristã, ele era filho de pastores, né? Uhum. Filho, neto, bisneto, sobrinho, e ele era crente, né? Então, vamos falar. Então, o crente não acredita em encarnação. Você fala, ué, e como é que ele fala de vidas de. Como é que ele fala essas coisas, né? Ele fala porque o que ele diz é de que, para ele, e eu entendo essa teoria dele, porque eu penso da mesma forma, nós existimos desde o momento em que Deus disse haja luz. E nós vamos, nossa vida vai acabar quando o universo acabar, porque senão eu estou dizendo que eu estou retirando do universo algo que existe. Eu não posso retirar. Foi o que você falou A no minha começo da energia, live. Foi o que a você energia não falou. pode cair fora. Então, o que ele entende é assim: pode ser de que existam encarnações, pode ser que seja uma encarnação tão grande que a gente não se dá conta conscientemente, a gente vai mudando de corpo e não se dá conta, né? Ou pode ser que realmente nós recebamos coisas diferentes ao longo do tempo. Almas diferentes, né? Ele não explica. Então, acho que ele ficou durante 20 anos martelando isso na cabeça dele. Como é que seria a explicação? Como é que ele conciliaria o conceito de encarnação com o conceito com esse conceito que ele tem cristão de que também não está errado? Então é aquela briga de todo mundo. Quer dizer então que nós e o macaco descendemos do macaco? Não. Nós não descendemos do macaco. Nós e o macaco temos uma descendência comum. Daí você pira a cabeça do cara. O cara fala, mas nós descendemos ou não? Você fala, não, macaco sempre foi macaco e o homem sempre foi homem. Mas e por que a gente fala que não tem a ver? Nós tudo tem a ver um com o outro, porque a massa que foi feita o macaco é a mesma massa que foi feita a gente. Ou seja, o mesmo barro, o mesmo molde foi usado nas duas formas. Não significa que se você fez 2 vasos, os 2 vasos são descendentes do mesmo lugar. Não, o mesmo cara que fez o barro, ele amassou o barro, dividiu em duas massinhas e fez um vaso e outro vaso. Não significa que o vaso da direita ele é igual ao vaso da esquerda. Ele é similar. Ele é semelhante. E daí uma grande confusão para você tentar colocar isso em termos de explicação lógica. A criação, como é que chama? A teoria da criação, ela é uma teoria válida, desde que você apoie ela na teoria da evolução. Daí você fala, como isso? Então, a grande briga é eu fico com uma coisa e não quero a outra. Por que você não quer as duas? Você pode querer as duas. As duas fazem sentido.
Eu tenho que dizer, está na cara quando eu olho o negócio, eu falo assim, olha, a barata ela desenvolveu uma asa, mas a asa dela não serve para ela voar muito longe, porque ela não precisa voar muito longe. Mas que engraçado, ela é parente de um outro bicho chamado besouro. Você fala, e o besouro, mas quer dizer então que a barata antes era um besouro? Não, a barata sempre foi barata, o besouro também. Só que teve uma evoluçãozinha, houve uma diferenciação quando os dois eram moldes. Entendi. Entendeu? Maravilha. Entendi muito. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Sobre Acho que só sobrou a sincronicidades? Benê, minha amiga Benê. Não, entrou o Marcos O também, eu pessoal acho que está o Marcos também está. voltando, está entrando gente nova. Está Ah, que entrando gente bom, que nova. bom. Então eles não ouviram, talvez eles não tenham ouvido tudo que nós acabamos de falar. Mas elas vão ficar gravadas e eu vou editar. Não sei ainda como eu vou fazer isso. Quem vai editar? Estou tentando Eu aprender edito também. para você se precisar, eu sou expert em editar. É Eu faço mesmo, isso para as duas rádios, é meu mesmo. trabalho. Aliás, vou fazer propaganda. Fazer Jura? propaganda. Eu tenho hoje duas rádios, uma rádio em Lisboa, Que ela, legal. ela dá para ouvir daqui do Brasil, ela Ai, tem um aplicativo na internet, no Google Store, ela é, chama Voz G Mundo. Voz G Mundo. sim. Essa rádio ela pode ser acessada na internet por www.vozgemundo, tudo junto, .com, ou baixar o aplicativo. E tem a outra rádio, que é a Rádio Bahá'í, né? Que é a rádio da Fé Bahá'í, que é a www.vozbahá'í.com.br. Essa tem BR no fim. E tem A voz aplicativo. Bahá'í, eu já tenho ela já é um parceiro nosso no Instagram. Então o pessoal tá Que lá, maravilha. já tá lá. Então, uma Agora eu das quero vozes colocar, que acho que você ouve na rádio é a Benê que está aqui com a gente, a Benê Bueno. ai, que bacana, Benê. Que Então, legal. uma das vozes é ela. É ela e a Carla, que é a filha dela. Elas colaboram diariamente com a Rádio Voz Bahá'í. Poxa, que bacana. Eu fiquei impressionada com a qualidade da rádio. E a qualidade das músicas, dos sons, né? Nossa, maravilhoso, A ideia maravilhoso. é sempre colocar sons, são músicas barrais, a ideia do que é ser barrai também não é nada assim, nada alarmante, né? São músicas gostosas, músicas que a ideia é levantar um pouco mais a sua espiritualidade, o seu bem-estar, né? Ela é uma Sim, oração, na verdade, é uma oração que a gente faz de alguma forma, porque música também é orar, né? Então, e a rádio, ela tenta agrupar essas músicas criadas por barrais do mundo inteiro. Eu peço no mundo inteiro para as pessoas enviarem suas músicas. São pessoas que estão em casa que fazem suas músicas, não são cantores profissionais. que E isso que é bacana. lindo e maravilhoso Nossa, dentro da achei rádio. muito lindo, Você não muito tem lindo. um cantor profissional lá, nenhum. Nossa, que interessante. Que interessante. Que bom. Que maravilha. Que legal que você edita. A gente precisa conversar então sobre edição. Sim, eu faço edição, eu já fiz edição de vídeo também, Legal. Que legal. tá? Com certeza Então, é de edição, privilégio mesmo, Benê. Eu também me sinto muito privilegiada de ter o Mauro, né? Para vocês é o Mauro, para mim aqui é o Silas. Quando eu comecei com o site, tinha essa coisa de como é que fala? O oraculista ele tem uma como é que fala? Alguma coisa surgiu aqui. Então, isso. o oraculista tem um avatar, né? Não põe um avatar, não põe a foto dele, tem um nome. E eu entrei nessa e fui. Mas aquilo me incomodava. E tal. Então, eu acho que o oraculista que quer trabalhar com o nome dele, perfeito. E às vezes trabalhar com um nome como se fosse um apelido, vamos dizer assim, né? Mas Na hoje em verdade, dia, é um nome místico. Eu recebi isso por uma das correntes místicas de que eu tenho minha formação, né? Como a minha formação, Rosa Cruz, martinista, templário. Então, numa delas, eu recebi esse nome.
Como eu recebi esse nome como sendo um nome simbólico, só para vocês terem uma ideia, Silas Veta é um nome russo, ele significa chama divina, é uma chama divina. E eu gosto muito desse nome. Eu gosto porque ele fala muito daquilo que eu tento transmitir para as pessoas, que é essa chama divina, essa chama que vem de Deus e que é importante as pessoas receberem, estarem receptivas. Tanto pela rádio, tanto pelo tarô, tanto na clínica psicanalítica, porque esse é o nosso papel. O nosso papel é de nos darmos de uma forma de que as pessoas possam se sentirem úteis, né, nesse mundo e poderem, vamos dizer, cumprirem o seu papel. Então, a gente ajudar a fazer esse papel é muito importante. Numa outra cultura dessas místicas, eu recebi um nome chamado adjutor, aquele que ajuda, ou aquele que está sempre no meio de coisas para poder ajudar. Em a minha vida, felizmente, um dia eu vou escrever a minha biografia, eu fui associado a grandes momentos históricos desse mundo. E esses momentos históricos, eu não posso falar agora, né? Mas são coisas que aconteceram, são coisas que estão na história, estão nos jornais, são coisas lindas e maravilhosas em que eu estou por detrás como um ajutor, como alguém que facilitou, ajudou para que as coisas acontecessem. Então, para mim, eu acho que é um prazer falar exatamente de doação, quando você está falando de se doar. A minha terapia maior, que eu aconselho a todos aqueles que sofrem, doe-se. Quando você se doar, você vai receber tanto, mas tanto, tanto, que você não vai conseguir parar nunca mais de se doar, de se entregar sempre e de poder ser útil para alguém. Esse espírito é que faz com que a gente consiga exatamente as nossas conquistas, que são conquistas que vão sendo passo a passo, por sincronicidade e por merecimento. Porque a gente também recebe por merecimentos. Sim. Eu também acho, Benê, que ele é um homem bem, muito sábio. Eu tinha uma tia que era de uma doação, né? A filha dela está até aqui nessa live, né? Tia Raimunda, que a gente chamava de tia Munda. E ela tinha muito isso, né? Assim, a vida dela não foi bolinho, mas ela foi de uma doação, assim, ela ajudou muito, assim, vou dizer assim, uma situação de ajudar, de repente, uma vizinha que o marido ficou desempregado anos e ela que ajudava com os mantimentos da casa. E ajudava depois uma irmã, e ajudou muito minha mãe, enfim, era assim. E não só as pessoas da família, mas as pessoas, ela ajudava, né? Então, e cada um tem uma missão de ajuda. Tem gente que ajuda material, tem gente que ajuda financeira. Eu, por exemplo, não tenho condições materiais nem financeiras de ajudar ninguém. Mas como é que eu ajudo? Eu ajudo talvez trazendo uma boa palavra, eu observando que a pessoa está desesperada, dar um bom conselho, conversar com ela, ou tentar ajudá-la na terapia, e assim por diante. Eu acho que cada um de nós encontra uma forma de se entregar e de se doar. E a gente tem que achar essa forma porque isso faz parte para a gente sobreviver. A gente consegue sobreviver nesse mundo de uma forma mais gostosa, porque sofrer, todos nós vamos sofrer. Todos nós temos as nossas querelas, todos nós temos os nossos problemas a serem resolvidos. Alguns de saúde, outros de dinheiro, outros de emprego, né? Outros de vida familiar, outros com companheiros e companheiras com problemas sérios, mas a gente tem que saber de que a gente tem que sempre se doar. Não reclamar não da vida, levantar a cabeça, seguir em frente e vamos que vamos. Né? Eu também acredito nisso. Eu acredito. E eu sou um exemplo de como eu recebi ajuda, porque também o que eu posso, também eu tento ajudar. Você ajuda muita gente, muita. Eu sei disso. E você me ajudou também no momento que eu precisava, vamos dizer assim, de um lugar para poder fazer leitura de tarô. Claro. Você que me deu a primeira força. Então, é isso mesmo. É uma rede, né? É uma rede, exatamente. É uma rede. É a rede do bem, a rede da sincronicidade positiva. Claro.
Então vamos tentar sempre ser síncrono, síncrono com coisas boas, coisas positivas. E quando você me fala que você gosta da voz Bahá'í, é porque a voz Bahá'í transmite isso. Ela transmite, Ela sim. sempre está transmitindo essa vibração positiva. Vamos que vamos, né? Vamos seguir. O mundo é duro, é difícil. A Benê e a Carla, que está aí também, que é a filha da Benê, também transmite umas mensagens, às vezes até pesadas, em que elas falam, olha, é a última oportunidade que você tem na vida, é bom você agarrar, senão você está perdido. Mas, né, e é bem isso, mas essa rede ela é importante e sempre sincronizar para o bem e para as coisas que a gente quer. E quando as coisas estão erradas, a gente tem que observar onde nós erramos. E sempre dizer eu que fui, eu errei. Onde Isso. eu errei? Já que você Porque com falou, certeza foi você. Oi? sim, até que você falou do Jung, né? Teve um momento que a gente estava falando das coisas boas e não boas, e o Jung fala da sombra. E agora, isso que você está Exatamente. lembra disso, por exemplo, todo mundo tem a sua sombra, né? Mas o Jung falava, quanto você enxergar a sua sombra, aí que você vai potencializar a luz, porque você... Isso. Ele diz que quando você chega à Idade da Razão, um livro maravilhoso para todo mundo ler, Idade da Razão, Jean Paul Sartre. O Uhum. livro que fala da idade em que nós, de repente, olhamos para a parede e falamos: temos 10 diplomas. Muito bom. Uma carreira maravilhosa. Temos filhos, netos, bisnetos. E aí? E Sim, agora? O que vai ser de nós? Então, o que vai ser de nós é a gente olhar a sombra, olhar tudo aquilo que a gente jogou para trás, que a gente não quer aceitar, a gente dá braço à sombra, aceita ela, fala, olha, eu sou assim, eu sou um cara chato, eu sou um cara resmungão, sim. etc, etc, etc. Você pega tudo isso, encara de frente, dá o abraço com isso e vai tentando se conhecer cada vez mais, vai se individualizando. Ele diz que até os 40 anos nós não somos individuais, nós somos coletivos, nós fazemos o que o mundo manda. Então a Somos idade da órfãos, razão tem né? esse Somos nome, de por isso que ela órfãos. chama. É a idade que a gente para e fala, peraí, vamos ser racionais? O que é que eu sou de verdade? Nossa, eu não sou nada. O que é que eu conquistei na vida? Nada. Então você lembra, você começa a ver que você não tem nada e que você não é nada, o que é pior. Então você começa a passar a buscar o seu eu, o eu sou. Quando você busca o eu sou, você fala, quem é que sou eu? Quem é que é o Mauro de verdade? Ah, o Mauro de verdade, ele só vai descobrir depois dos 40 anos, quando ele encarar todas as rabugices, etc, etc, e ele procurar lá dentro o que, que a alma dele está gritando para ele E a fazer e para verdade, né? ele ser. Quanto mais verdadeiro ele for, melhor, né, a coisa vai caminhar para ele, né? Isso, Porque a gente passa também uma vida se achando, né? Ah, porque eu sou, ah, porque eu sou, né? Se idealizando. E na realidade, quando ele encarar de verdade esse lado dele, aí a coisa vai caminhar, né? é isso mesmo. É bem isso. Eu acho que a gente falou bastante, né, Silas? Falamos, falamos até demais. Falamos bastante. Eu queria que você se despedisse, né? Eu queria agradecer as Ok. pessoas que estão por aqui. Muito Eu queria obrigada. agradecer a cada um em particular que teve paciência de nos ouvir, que teve Isso. paciência de escutar aqui as coisas que a gente falou e de pedir para que, encarecidamente, para que cada um refletisse sobre tudo isso. Porque eu tenho Legal. certeza de que tudo que foi dito vai ser útil de alguma forma. Eu não sei como, mas vai ser útil de alguma forma na vida de cada um. E lembrar Maravilha. que sempre que for lá no Forças Místicas e pedir para ler tarô, antes de perguntar por que é que ele fez ou ela fez, o que será que eu fiz? Então vamos lá pedir para o pessoal ajudar a ler nas cartas o que é que eu sou e o que é que eu fiz. Eu acho que é Isso. importante isso também, tá bom? É importante. Então, de vocês e que guie e guarde. Amém. Muito obrigada. A gente vai estar gravado, a gente volta aqui sempre. Obrigada, Silas. Obrigada a cada um de vocês. E é isso aí. Pensamento. É isso Semana aí. que vem a live vai ser sobre a força do pensamento. Opa! Opa, Vai ser, maravilha. Com quem vai vai ser? ser, vai ser com o Rodrigo Onassis,
que aqui ele é o tarólogo Vladimir, tá bom? Maravilha. Já falou sobre magia, Estaremos agora eu vou falar assistindo. sobre a força do pensamento. Um grande Maravilha. abraço. Vamos juntos. Abraço a Muito todos. obrigada. Abraço. Muito obrigada, obrigada, Obrigado. obrigada. Tchau, Obrigado a gente. você. Tchau, tchau.